investimento em ciência. Chamada pública vai auxiliar o desenvolvimento de pesquisas no país. O valor das exportações brasileiras cresce mais de 31% em janeiro. Emprego. Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo de São Paulo oferece mais de 500 vagas nesta semana. Fique com a gente, o Notícias do Bem está começando agora. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Tá começando o nosso Notícias do Bem pela sua IPP TV, a sua TV missionária. E que bom que você está aqui com a gente, né? Seja muito bem-vindo. Você que estava acompanhando o Manhã IPP com a Lídia Dickel, você que está chegando agora na nossa live, você que está chegando agora para o nosso Notícias do Bem. A partir de agora temos muita informação de qualidade, temos muita informação do bem para você. Então, nosso convite é para que você acompanhe o nosso programa. Tainá está aqui com a gente. Hoje é quarta-feira, dia 23 de fevereiro. Aqui estamos sempre juntos, né, apresentando aqui, acompanhando as principais notícias e reportando para vocês todos os acontecimentos, né, de uma forma diferente, de uma forma leve, de uma forma muito boa, para que você possa ficar sempre bem informado. E o meu convite é que você participe com a gente, enviando a sua mensagem, deixando o seu comentário aqui no nosso canal, no nosso chat. Já estou de olho e quero ver esse canal aqui subir, essas mensagens aqui subirem, que é muito bom ter essa participação, interagir com todos vocês. Lembrando que se você ainda não é inscrito, dá tempo de se inscrever, se inscreva agora mesmo, compartilhe também esse conteúdo com seus amigos, familiares, para que eles possam ter acesso e, claro, para que eles façam parte da nossa campanha de 1 milhão de inscritos. E nós não estamos longe, não. Tem uma novidade para você aqui, na Cadê? nossa telinha. Tá aqui, ó. Tá aqui. Ó, isso. Contador aqui, ó. Tá um contador, esse contador da emoção, né? Não sei se você já havia percebido, não é de hoje que ele tá aqui na nossa telinha. Começou domingo. Então, desde domingo ele está ali informando cada inscrito, né? Então, aumentou um númerozinho, ele vai computando. Então, em tempo real, nas programações ao vivo, nós vamos acompanhar o crescimento do nosso canal. Então, faça parte dessa campanha, nos ajude. 920.979. Estamos rumo a 1 milhão. É verdade. Falta 80 mil e um pouquinho. É bom, Gi. Tá melhor que eu, né? Isso aí, falta 80 mil e um pouquinho só. Falta pouco. Na hora que bater 921 mil ali, vai faltar só 79 mil. Estamos perto. A gente vai chegar lá. A gente precisa da sua ajuda. Precisa que você se inscreva, caso você não seja inscrito, mas principalmente compartilhe, né? E é interessante, você sempre encaminha, porque a gente às vezes manda o link, a pessoa assiste e não entende. Às vezes só se interessou pelo conteúdo, mas faça um texto ali, né? Conheça esse canal, se inscreva, é um canal de bênção, um canal da nossa igreja, só conteúdo bom, só coisa boa. Então, é esse o nosso recado de hoje. Vamos começar? Vamos de notícia, né? Vamos lá. O valor das exportações brasileiras cresceu mais de 31% em janeiro, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas. Boa notícia. Os commodities tiveram destaque e subiram mais de 17%. As commodities representam 63% do valor exportado pelo país e tiveram aumento de 13,6% em seus preços. Já o volume das não commodities cresceu menos, 6,8%, mas suas vendas para o exterior subiram 18%. O setor da agropecuária teve acréscimo de 91% no volume exportado e a indústria de transformação em 16,3%. Já os preços das exportações tiveram aumento de 30,1% na agropecuária e de 20,1% na indústria de transformação. Os principais países exportadores foram China e os Estados Unidos, que consomem produtos como petróleo, minério de ferro e soja. Esses dados são positivos para a economia nacional como um todo. O Brasil é muito forte na exportação de petróleo, soja e ferro. E apesar de todo o reposicionamento global de preços desses commodities, o Brasil continuou crescendo nas exportações. Esse crescimento é muito importante. Ele ajuda na balança comercial e ele ajuda também a fomentar a produção de commodities no Brasil. Essa produção fomenta emprego, emprego gera renda e aí a gente tem uma verdadeira corrente do bem. Uma notícia boa, positiva e muito esperada por todo mundo.
Pois é, as exportações em alta são uma boa notícia, né, para a economia do país, que precisa passar por esse processo de recuperação quanto antes, né? Afinal de contas, a gente está aí ainda se recuperando dessa fase de pandemia, mexeu tanto com a economia do mundo todo, não foi só do Brasil, não, né? A economia do mundo todo tá brigando aí para tentar se recuperar economicamente. Exatamente. Uma chamada pública lançada na última semana pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações vai auxiliar o desenvolvimento de pesquisas no país. Pois é, e 30% do investimento vai ficar nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A gente preparou uma reportagem especial para você, confira um trechinho agora. O edital vai destinar 50 milhões de reais para a implantação, adequação e melhoria de infraestruturas e de ambientes controlados e salas limpas para a realização de estudos. Os recursos são do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O lançamento foi realizado em São Paulo. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, astronauta Marcos Pontes, destacou que o investimento vai ajudar no desenvolvimento da pesquisa nacional. Então, esses foram 80 milhões colocados nesses laboratórios, mais 8 milhões colocados na Torre Ato, né, aquela torre alta da Amazônia, em parceria com a Alemanha, mais 1,5 milhão para bolsas de pesquisa, para parceria internacional com a Torre Ato, mais 30 milhões colocados lá também para pesquisas e desenvolvimento em bioeconomia e transformação digital da região amazônica, mais 310 milhões colocados agora para as vacinas, para a fase 3 de testes das vacinas, né, que é extremamente importante para o Brasil. O Brasil passa, a partir desse ano, a ter independência em produção de vacinas, o que é muito importante, né, para o país como um todo, para o legado do país. Mais 50 milhões colocados lá no Centro Nacional de Tecnologia de Vacinas, em Minas Gerais, né, que vai justamente transformar esse conhecimento em novas vacinas, né. Ontem foram esses 8 milhões para a área de foguetes, e isso também vai ter outros investimentos na frente. E saibam que a gente já está no desenvolvimento do laboratório NP4. Daqui a pouquinho tem essa reportagem completa para você, então, aqui no nosso Notícias do Bem, não perca. Exatamente. E hoje nós vamos falar sobre os carboidratos aqui no Notícias do Bem. Embora sejam, né, vistos por muitos como vilões da alimentação, por que será, né? Eles são fundamentais para o organismo de qualquer pessoa porque fornecem energia. Mas apesar disso, é preciso ficar atento à quantidade, pois após a ingestão, eles se transformam em açúcar na corrente sanguínea? Tem 2 tipos de carboidratos e é fundamental saber a diferença entre eles. E é claro, não só a quantidade, mas o tipo de carboidrato que você vai ingerir, enfim. Mas quem vai participar do Notícias do Bem com a gente para falar sobre esse tema é a nutricionista Eneida Ramos. Você também pode participar com a gente aqui. Deixe o seu comentário no chat do nosso canal. Faça a sua pergunta, a gente conta com a sua participação. Lembrando que você pode falar não só a respeito aí dos carboidratos, né? Deixar suas perguntas a respeito dos carboidratos, mas você pode participar do nosso Notícias do Bem, interagindo com a gente. Diga de onde você é, o que você está fazendo, né? De onde você está falando. Exatamente. Essa questão dos carboidratos... Seu. Não quero falar de carboidrato. Não, calma, mas combina muito com esse momento, principalmente para quem está em casa preparando o almoço. Né? Tá ali na hora de escolher o que vou fazer para o almoço. É o momento de fazer a pergunta. Sabe que eu não sou muito de compartilhar experiências pessoais, não é muito a minha vibe, né? Mas eu tenho um problema muito sério com carboidrato, gente. Então hoje vai ser... Hoje vai ser uma aula para mim. Bom. O Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo de São Paulo oferece mais de 500 vagas nesta semana. Que bom, né? Quem vai trazer todas as informações ao vivo, direto da redação da IPP TV pra gente, é o repórter Matheus Santos. Oi, Matheus. Seja bem-vindo ao Notícias do Bem. Oi, Quirino. Oi, Tainá. Muito boa tarde para vocês. Boa tarde para todos que estão acompanhando o Notícias do Bem. Pois é, essas 500 vagas são para as áreas de saúde, comércio e também de serviços. Os salários variam entre R$ 600 e R$ 3.641. Os interessados podem realizar a inscrição até hoje, quarta-feira, 23 de fevereiro, até às 18 horas pelo portal CAT. São mais de 90 vagas disponíveis na área de limpeza, com cargos de auxiliar e chefia. Para participar do processo,
é necessário ter o ensino médio completo e, no mínimo, 6 meses de experiência. O salário varia entre R$ 1.212 e R$ 1.596. Para quem busca oportunidades como operador de telemarketing, há mais de 60 vagas disponíveis. Os contratados serão responsáveis pelo atendimento ao cliente, esclarecimento de dúvidas e suporte. São vagas com registro em carteira que exigem o ensino médio completo e o salário chega aí a R$ 1.650 por mês. Também há vaga para técnico em laboratório de farmácia. Para isso, são mais de 20 postos e será exigido o ensino técnico. O salário para essa atividade é de R$ 1.319 mensais, com horário de trabalho por escala. A equipe técnica do CAT fará a pré-seleção online dos interessados que atenderem ao perfil das vagas e serão agendados para demais etapas presenciais do processo seletivo. Para pessoas com deficiência, o processo seletivo conta com 60 vagas para atendimento de lanchonete e operadores de telemarketing com salário de R$ 1.105, destinado a candidatos com ensino superior completo e 6 meses de experiência comprovada. Bom, só ressaltando então para quem está acompanhando a gente, as inscrições são no portal do CAT até às 18 horas de hoje. Então pesquisa aí na internet, portal CAT São Paulo, que com certeza aí você vai conseguir fazer a inscrição. Querino, Tainá, volto com vocês aí no estúdio. Certo, Matheus, obrigado pelas informações. Até amanhã, então, aqui no Notícias do Bem, com mais notícias boas como essa, né? Vagas de emprego são sempre boas notícias. Excelente, né? Uma busca para quem está buscando uma oportunidade, voltar para o mercado. Sem dúvida. Esse é o momento. Matheus volta amanhã. Basicamente, Quirino, basicamente, você que está em casa, você deve saber disso, né? A oratória serve de suporte para quem precisa ou deseja falar bem em público. Sem ela, conteúdos relevantes podem se tornar monótonos, fazendo com que o ouvinte não se sinta estimulado. Pois é possível desenvolver a oratória a partir da leitura, da assistência de palestras, de cursos. Todo esse conhecimento facilita o uso de estratégias que vão melhorar a nossa capacidade de comunicação e treino, Tainá, é a palavra-chave. Mas quem está com a gente aqui no Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é a fonoaudióloga Gisele Stampf. Gisele, seja muito bem-vinda ao nosso Notícias do Bem. Obrigado por atender o nosso convite. Eu espero ter falado certo o seu sobrenome, porque, né? Não falou é tão sim. simples, eu acho que eu falei certo, né? Stampf. Primeiro, né? Então eu queria que você falasse para a gente a respeito dessa questão da oratória, que é cada vez mais importante hoje em todas as áreas, porque com o advento da pandemia, todo mundo teve que ir para frente da câmera e do microfone, não tem jeito mais, né? A oratória está fazendo parte do nosso dia a dia, né? Com certeza, do nosso dia a dia, e quem não estava acostumado, quem não estava habituado, teve que se acostumar, teve que realmente romper a barreira que existia. A pandemia adiantou em torno de 10 anos o avanço da tecnologia, e o que seria lá na frente está acontecendo agora. Inclusive, a gente viu a questão aí dos empregos, tem sido sim uma grande demanda à qualidade da comunicação, porque muitas vezes o processo seletivo acaba sendo até mesmo pelo vídeo. Então, se a pessoa já tem dificuldade em passar pelo processo seletivo no presencial, ela provavelmente vai se deparar em algum momento com isso através também do vídeo. E ela precisa, então, adquirir a boa comunicação, a técnica da oratória, para conseguir comunicar adequadamente aquilo que ela precisa responder nesse momento. Muito bom. Nós falamos aqui logo na introdução que o treino é a palavra-chave, mas quando a gente fala em treino, fica aquela dúvida, né? O que treinar? Como treinar, né? Tem um caminho básico ali para quem quer começar a ter uma boa oratória, de forma... Qual que é o start, né? Para quem quer se aperfeiçoar nessa fala, né? Na apresentação, na comunicação. O primeiro ponto, na minha percepção agora, é que a pessoa possa se conhecer. É como qualquer equipamento, se você não sabe como funciona, ou que de repente está faltando para aquilo ali funcionar direito, você fica limitado. Então você precisa se conhecer. Como que você faz isso? Escutando pessoas que te dão feedback, aprendendo a ouvir esses feedbacks, fazendo algumas gravações. Hoje em dia todo mundo tem um celular na mão, você pode fazer
um vídeo seu falando, desenvolvendo e percebendo não só o que você precisa melhorar tecnicamente, mas também como você se sente com relação à sua própria imagem nesse contexto. Então, nessa de saber o que treinar será que eu sei como a minha oratória está? Qual é a minha falha de comunicação? Ou qual é a minha melhor qualidade dentro da comunicação? E a partir daí vai muito da dica que ele falou da leitura. Quando a gente pega uma leitura, a gente não precisa pegar e ler em voz alta. Uma excelente estratégia tenha em mente um ponto para você dar totalmente a sua atenção a ser treinada naquela leitura em voz alta. Então, se a pessoa já sabe que embola algumas palavras, então lá naquele momento, naquela leitura, ela vai tirar a atenção dos outros pontos, que naquele momento ela não vai precisar colocar a perfeição da execução e vai focar somente na pronúncia correta e exagerada de todas as palavras, para que ela possa se estimular e treinar. Isso não é assim que a gente obviamente fala no dia a dia, mas o treino, ele precisa ser um pouquinho exagerado. E cada vez que ela pegar o texto para ler, ela vai colocar o foco em um ponto a ser desenvolvido. E obviamente tem que ser de acordo com as demandas da própria pessoa. Mas o treino realmente ele é importantíssimo. Aqueles que têm condições e que podem, ou entram num curso de oratória, ou então contratam uma mentoria, que eu trabalho muito com isso, aí a pessoa consegue ter ali uma abordagem em cima especificamente das suas demandas, e a evolução ela é muito mais rápida também. Agora, Gisele, uma outra questão importante é assim, tem uma questão da oratória, ou uma questão da boa oratória relacionada à timidez das pessoas. Tem pessoas que são mais expansivas por característica própria, e tem pessoas que são mais tímidas. O quanto isso influencia efetivamente na hora de desenvolver uma comunicação, por exemplo? As pessoas mais tímidas, quanto isso impede elas de terem sucesso na oratória? Se eu te contar que eu sou uma pessoa tímida, você acredita? Então a timidez, ela não é um impedimento. Eu sou muito tímida, quem é da minha família sabe. Eu sou uma pessoa mais introspecta, mas eu aprendi a ter momentos de extroversão. Então eu consigo me comunicar. A minha timidez não é um impeditivo. O que eu aprendi? Isso é uma questão realmente da vivência. A gente muitas vezes, quando tem medo de falar em público, na verdade é uma vergonha para falar em público, porque a gente não tem uma autoimagem de acordo com as nossas competências. Então é muito importante que a pessoa comece a entender que o falar em público, nem todo mundo nasce com um dom, muitos sim, ok. Mas se eu não tenho, todo mundo pode desenvolver a habilidade de falar bem. Tá? E a partir daí vem essa questão do treino. No treino a pessoa começa a ver que ela está melhorando, então toda a conquista dela vai reforçando uma boa imagem, ela vai descobrindo a sua voz, vai descobrindo como ela respira, como ela organiza as ideias, e ela consegue se fortalecer emocionalmente diante do outro. Então ela consegue trocar com mais facilidade e com mais segurança. Só que em alguns casos há pessoas que têm um fator emocional muito enraizado, associado ao contexto de falar em público. Ontem eu estava dando aula para a FGV, aqui do Rio de Janeiro, no curso de Direito, e uma aluna falou assim, eu tenho um trauma de falar em público, porque quando eu estava lendo aos 6 anos, diante de toda a turma dos pais, eu troquei uma palavra, uma letra, e os pais começaram a rir. Hoje eu entendo que foi de gracejo, mas isso me traumatizou. Nesse caso, ela vai precisar de um acompanhamento com um psicólogo, porque esse psicólogo vai trabalhar os caminhos do seu emocional, da sua psique. O trabalho do treinamento de comunicação, maior parte é de fora para dentro, desse conhecimento da fala, do porquê que ele vai falar, como que ele fala, como ele pode melhorar, e ajuda também na inteligência emocional diante dessa situação de fala em público. Mas quando tem fatores de traumas associados, aí é com um profissional que é o psicólogo. Muito interessante essa colocação. Eu ia até abordar essa questão do emocional, quanto isso influencia na oratória. E às vezes isso começa muito cedo, às vezes na sala de aula, né, no fundamental, médio, nas apresentações de trabalho, que tem o seu lado bom, que é justamente treinar, preparar, mas que às vezes, dependendo como é exposto, a dificuldade que tem, isso pode desencadear problemas lá na frente. Agora, com relação a o que pode nos auxiliar na organização das ideias,
porque nós falamos de treino, falamos de preparo, de leitura. Existem algumas técnicas, algumas dicas que podem nos ajudar na hora de auxiliar ali a organização das nossas ideias, do que nós vamos falar, né? Então, para ter uma fala organizada, eu preciso da preparação. Muitas vezes as pessoas elas se apoiam no improviso. Eu já sei, isso daqui lá na hora eu vou do improviso. Não, até mesmo o improviso ele tem que ser treinado. A pessoa tem que treinar a habilidade de lidar com o improviso. Então, antes desse momento da fala, ela precisa fazer a sua pesquisa. Ela vai pesquisar, ela vai preparar o conteúdo. Nesse processo da pesquisa, ela começa a ter um relacionamento mais próximo, uma apropriação daquela informação. Só que não é só sair pesquisando, porque às vezes as pessoas pesquisam tanto ou sabem tanto de um conteúdo e acabam falando mais do que precisa ser dito ou acaba passando do tempo. Então eu preciso ajustar a organização desse conteúdo, levando em consideração alguns fatores que são primordiais. Para quem eu vou falar. Então, falar para pessoas que sabem tanto quanto eu é diferente do que falar para pessoas que não sabem nada daquele assunto. Então, eu preciso ajustar a complexidade dessa informação e também a minha linguagem, o meu vocabulário. Eu preciso saber qual é o ambiente, qual é o contexto. Então, aqui a gente está no online. O que eu preciso fazer? Tem uma questão de um refletor de luz à minha frente, tem uma luz que está aqui do lado, eu preciso saber do enquadramento, eu tenho que ficar olhando para o buraco da câmera, que não é uma pessoa, mas eu preciso entender que esse buraco preto aqui é alguém que está me assistindo, a gente está conversando através dele. Então, até naturalizar isso, eu preciso também de uma repetição. E o contexto do online é diferente do presencial. É uma dinâmica de grupo, é um treinamento, é uma palestra, é uma reunião. Tudo isso vai ser necessário perceber para que eu possa ajustar meu conteúdo. E o terceiro ponto, que é um ponto muito importante, que é quanto tempo eu tenho para falar. Porque é muito chato, às vezes a gente está numa situação de fala, assistindo alguém e essa pessoa às vezes tem 10 minutos para falar, ela se empolga e fala 30 minutos, ou seja, compromete todo o evento e não gera conexão com quem está assistindo. Na verdade, cria até uma sensação de distanciamento. E comunicação, ela é feita para aproximar pessoas e facilitar a compreensão. Só que não para por aí, porque depois que ela organiza tudo isso, ela precisa vir para a etapa do treinamento para que ela possa se habituar na sequencialização das ideias e como ela escuta essa voz que fala em voz alta, obviamente, esse conteúdo, essa organização. Então ela vai ficar mais confortável em se ouvir no momento certo, lá no para valer, né? Ela já vai estar acostumada. E para finalizar esse tópico, que eu tenho assim, super importante para dizer conheça todo o seu conhecimento, toda a sua abordagem, o que você preparou, por que você o preparou, a sequencialização, mas não decore, tá? Se apoie no seu relacionamento com essa informação e de que maneira você vai desenvolver, porque a plateia não sabe o que você vai falar, mas você sabe como você vai corresponder àquela expectativa dela. E aí o que você fizer, a plateia vai achar que é a ordem natural das coisas e às vezes não é, mas se você fizer de uma maneira natural e com segurança, ela vai receber super bem. Entendi, Gisele. Bom, meio que ao longo da nossa conversa aqui, a gente já conseguiu pescar aqui e ali alguns erros mais comuns assim, das pessoas, mas eu queria que você enumerasse para a gente mesmo, quando a gente vai para uma situação em que precisamos falar, uma situação de oratória, quais são os erros mais comuns que nós cometemos? Olha, tem um que é muito recorrente, vou pensar aqui no contexto do presencial. A pessoa convidada para ir à frente falar, ela mal se posiciona no lugar de fala, ainda com o corpo todo desorganizado, às vezes olhando para baixo, para o papel, para o material de apoio, e bom dia, eu estou aqui para falar da voz na oratória, e a voz é essa. Ela não chegando. A gente tem como, assim, teve uma pesquisa que fala sobre os impactos da comunicação, e 93% dos impactos da comunicação são através dos aspectos não verbais. O que é isso? Corpo e voz. E do corpo são 55% dos efeitos da comunicação. Então, se eu vejo, tudo que eu recebo pelo campo da visão me impacta muito, eu já começo a filtrar e organizar isso, eu que estou recebendo a informação. Então, é fundamental. Chegou no ambiente, naquele lugar lá específico que marcaram para você falar, se posiciona, solta o ar, organiza o corpo, se sinta dentro desse corpo, olhe nos olhos das pessoas
E aí, então, você se apresenta, cumprimenta a plateia, desse tempo inicial, que já é uma segunda orientação. Então, primeiro, organizar o corpo, se alinhar uma postura correta, e no segundo ponto não querer ir direto ao centro da questão. A gente precisa, na hora que a gente conhece alguém, ouvir a voz, olhar o olho da pessoa, sentir se aquela pessoa fala de um jeito que me traz confiança, credibilidade. Então, antes que você entre no conteúdo propriamente dito, você também precisa se dar um tempo, porque as pessoas normalmente, quando começam a falar, ficam muito nervosas, dá um pico de estresse inicial, que se eu já entrar no assunto, eu posso ter problema de memória, eu posso começar a gaguejar, eu posso ter um monte de consequência negativa que eu vou começar a ficar inseguro. E a plateia também começa a não dar muito crédito. E aí vem o terceiro ponto, que faça uma boa introdução, se dê o tempo para soltar o ar, e quando você estiver um pouco mais confortável, de acordo com a preparação, você já entra no assunto propriamente dito. Que aí, se eu for falar um quarto ponto, justamente o contrário do que a gente comentou antes, não se preparar. Tá? Não se preparar é um ponto que acontece demais, é inadequado. E para finalizar esse ponto muitas vezes as pessoas, por nervosismo, ou elas são excessivamente sérias e acham que para passar credibilidade tem que fechar a cara, ou brincam demais. Então a gente não vai para os extremos, a gente vai criar assim uma modulação da voz, vai ter momento de repente de uma brincadeira, de um riso, mas você precisa aprender a ler a plateia, quem é que está recebendo essa comunicação, e você tem que estar à vontade também nessas estratégias de chamada de atenção da plateia. Tá certo. Bom, ia te perguntar 2 mitos ou verdades, assim, mas um deles você já respondeu, que é exatamente essa questão do nervosismo diante do início da fala, mesmo que você tenha experiência, quando você está num ambiente novo, enfim, sempre rola realmente um certo nervosismo inicial. A outra coisa é o seguinte, muita gente diz que se você consegue fazer uma boa oratória, você consegue diminuir a sua tensão, se você olhar diretamente para uma pessoa escolhida na plateia. É verdade isso? Só não pode escolher a pessoa errada, não, né? Pois é. Combina com a pessoa Gente, antes. não. Eu vou olhar para você. Combina. Ou põe alguém que você já conheça lá no lugar. Não é adequado. Primeiro que principalmente se essa pessoa não te conhece, ela vai se sentir constrangida. E as outras pessoas que não estão sendo olhadas vão se sentir colocadas de lado. E quando a gente fala em público com um grupo à frente, todo mundo deve ter ouvido essa frase, olha dos meus olhos para ver se você está falando a verdade. E a janela da nossa alma são os nossos olhos. Então, se alguém fala conosco desviando o olhar, a gente não se sente seguro. E o orador, ele precisa passar essa segurança, principalmente pelos aspectos não verbais. Então, sim, é necessário olhar nos olhos. Mas se a pessoa tem dificuldade, uma sugestão que eu dou é que ela não olhe para o teto, não olhe para o chão e nem olhe para o além. Que ela possa direcionar o olhar para as pessoas que estão à sua frente. Mas na dificuldade de olhar olho no olho, o que ela pode fazer? Olha no ombro da pessoa que está atrás, entre uma pessoa e outra, olha ali no meio, como se tivesse alguém ali atrás. Ela vai disfarçando, mas ela está direcionando o olhar para as pessoas. Não me olhou o orador, mas eu acho que ele olhou para alguém que está ali perto de mim. Já direcionou o olhar. Então já supriu essa expectativa da sua plateia e você não passou uma imagem inadequada, porque você manteve o olhar na direção certa. Bacana. Muito bom. Eu tenho uma pergunta para fazer aqui, da Silvana Ferraz. Uma pessoa que tem o TDA, né, pode se tornar um bom orador? Quais os caminhos para isso? E aí, eu queria engatar uma outra perguntinha. Quando você fala de se conhecer, é conhecer isso mesmo, se há uma limitação, se não há, os pontos fortes e fracos. E aí, só para já juntar. Se incluem nesse se conhecer também, né? Então, esse se conhecer é tudo que você pelo menos sabe agora, que às vezes a pessoa dá uma fugida, tem uma resistência em dizer, em confrontar o que de fato ela não executa bem ou o porquê que ela não gosta de falar em público. Esse confronto ele é necessário, tá? E aí vai desde questões técnicas como a minha pronúncia é inadequada, eu não aprendi a ler, ou eu não fui à escola, ou a minha voz é ruim, ou a mente foge com a minha memória. Essas questões técnicas
técnicas. Tem as questões internas, como, por exemplo, o emocional, e aí vem as outras questões, como eu falei, qualquer tipo de deficiência, qualquer tipo de alteração ou de uma situação mais específica, isso também é importante levar em consideração, porque até mesmo quem tem o TDAH, ele não são iguais. Cada um tem uma forma de manifestar, de ter o seu comportamento, de associar, de se relacionar com o mundo à sua volta. Então, a partir do momento que você já sabe quais são as suas demandas e as melhores estratégias, a pessoa precisa praticar para identificar de que maneira que eu posso transferir isso para o contexto de fala. Porque nem todas as estratégias, como nesse caso, podem vir a funcionar. E aí vale a pena você estar com profissionais que já conhecem essa situação. Eu, por exemplo, sou fonoaudióloga. Não é a minha área, mas se um cliente meu chega com essa situação e diz, olha, Zélia, eu tenho essa questão, eu não tendo habilidade, por ser fonoaudiólogo, eu tenho facilidade de, obviamente, trocar com fonoaudiólogos mais experientes e pensar em estratégias que podem vir a ser aplicadas nesse cliente, mas ainda assim eu tenho que respeitar as demandas dele. Mas sim, toda e qualquer situação, se a pessoa deseja muito falar bem, falar melhor, ser compreendida, ela com certeza ela vai ter um desenvolvimento com muito mais qualidade nas técnicas de comunicação. E cada uma, obviamente, a gente precisa entender o seguinte, olha, o tímido, ele pode falar bem, o extrovertido também pode falar bem, inclusive o extrovertido, ele pode vir a ter problemas de comunicação justamente por ser extrovertido. Então, em todas as situações, a gente precisa ter em mente que não é muito sobre mim. Essas orientações para que eu possa me administrar melhor, saber expressar melhor as minhas ideias, saber expressar melhor as minhas emoções de acordo com o contexto. Para quê, gente? Para facilitar o entendimento do meu interlocutor, que é o que vocês fazem tão bem. Uhum. Muito bom. Boa. Ai, a gente tem mais uma pergunta aqui que a gente não quer deixar de responder. A gente já está com o tempo no limite aqui, mas acho que dá para a gente responder rapidinho mais uma aqui. O Jones Félix, ele perguntou o seguinte, qual o tempo para uma boa explicação? Acho que para uma palestra, para uma fala, né? Que resposta difícil, por quê? Vai depender justamente do tempo que você tem no total de exposição e também da complexidade, porque às vezes, assim, eu tenho até muito tempo para responder, mas se for uma resposta muito complexa, eu não vou me aprofundar. Eu preciso dizer, olha, é uma resposta que eu não tenho como te dar fácil, mas, assim, bem superficialmente, é isso, isso e isso. Então, você deu a situação, mas não deixou de responder, mesmo que não seja a melhor resposta. Nesse caso, muita informação pode comprometer o entendimento. Então, muitas vezes é melhor você ter uma resposta mais objetiva, ok? E o que eu já aprendi, inclusive com técnicas de vídeo para YouTube, que a gente tem que estudar tudo, o tempo ideal é o tempo necessário para que o outro compreenda, sem nem ser exagerado, nem ser muito objetivo a ponto do outro não faltar informação. Para isso, vale a pena você treinar, para saber se você tem uma tendência a falar de mais ou de menos e conseguir ajustar. Boa. Excelente. Gostaria que deixasse os contatos. Acredito que tem mais dúvidas, mais perguntas, mas eu acho que acompanhando o teu canal ou mesmo no atendimento, né, possam ser melhores esclarecidas. Por favor, deixe seu contato para quem quiser te conhecer mais, o seu trabalho. Eu vou deixar o meu Instagram, que é @GiselleStumpf, tudo junto, tá aqui embaixo, .comunicar. Eu vou ter o maior prazer de responder todas as dúvidas. De repente, as pessoas podem até aumentar a demanda, eu posso fazer mais vídeos e pode mandar até a mensagem direto, tanto pelo direct lá no Instagram, ou até mesmo pelo link da bio, que está diretamente no meu WhatsApp profissional. E aí vocês vão poder falar comigo diretamente e eu vou poder tirar as dúvidas que vocês precisarem. Muito bacana. Gisele, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Adoramos os esclarecimentos e volte sempre, né? Seja sempre muito bem-vinda aqui para a gente conversar sobre oratória, enfim, sobre todos esses assuntos relacionados também à fonoaudiologia, né? A nossa maneira de falar. Muito obrigada, de verdade. Tá certo, tá aí a fonoaudióloga Gisele Stumpf falando com a gente aqui, ao vivo no Notícias do Bem. Ótimo papo, né? Excelente. O WV colocou que ele tem TDA, né? TDAH e já fez várias apresentações
competições, dando inúmeros treinamentos. Era a melhor parte do trabalho, né? Do trabalho dele. É muito interessante isso. Muito bom. Dá para vencer as barreiras, Viu? sim, com certeza. Mas agora é hora de saber como fica o tempo no Brasil para esta quinta-feira nas regiões Sudeste e Sul do Ela nosso está país. aqui conosco, Raquel dos Santos. Seja bem-vinda, Raquel. Vamos lá. Vamos saber como é que fica o tempo aí para Sudeste e Sul do Brasil, né? Começando por aí. Olá, Quirino. Olá, Tainá. Olá para você que está ligado aqui no Notícias e vamos conferir como é que fica a previsão para amanhã. Quinta-feira e as temperaturas continuam a subir em grande parte de algumas regiões do Sudeste e Sul do país. Tem condições para chuvas isoladas em algumas áreas, mas as instabilidades começam a perder força e o sol consegue aparecer um pouco mais e as temperaturas se elevam no decorrer do dia. Aqui em São Paulo vai ter sol e aumento de nuvens pela manhã. Possibilidade de chuva à tarde e à noite, mínima de 19 e máxima de 32 graus. Em Governador Valadares, Minas Gerais, vai ter sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 19 e máxima de 35 graus. Em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 14 e máxima de 31 graus. Muito bem. Tá certo, obrigado pelas informações. Então, Raquel, daqui a pouco a Raquel vai estar de volta, trazendo para a gente as outras regiões do Brasil. E o calor continua em São Paulo, 32 graus de máxima amanhã, 32 graus em São Paulo, é muita coisa. Não mudou muito, né? Mas tá tudo bem. Aí quando a gente vai para o interior, tá mais alta ainda a temperatura, Sim, né? Eu estava vendo hoje, certeza. tava vendo hoje o oeste de São Paulo, né? Que a gente deve ir para lá no fim de semana. O Presidente Prudente hoje estava com 36 Uau, e tal. Tá bom, né? Gostoso, né? Hoje, 6 da manhã, 5:30 da manhã, 6 da manhã, já tinha um sol daqueles. Verão. Já acorda, verão. Aproveitar tá o finzinho desperta, do né? verão. Aproveitar o fim do verão. Exato. Até já, Raquel. Até mais. Até logo. Hoje é dia da nossa coluna Fé e Trabalho com o presbítero e empresário Antônio Cabreira. Ele vai trazer para a gente uma reflexão sobre as mortes no socialismo. Confira. O escritor russo Alexander Solzhenitsyn, autor do Arquipélago Gulag, ele dizia o seguinte: a solene promessa de abster-se de dizer a verdade chamava-se realismo socialista. Eu digo isto porque história, quem precisa da história? Hoje podemos afirmar que o novo barbarismo de nossa sociedade é como a esquerda está tentando apagar a história de uma maneira desavergonhada. Embora a Revolução Soviética tenha sido simplesmente a maior fraude intelectual e moral do século XX, nós estamos perdendo a memória deste trágico legado. Qualquer cidadão atualmente com menos de 30 anos tem um leve conhecimento desta tragédia chamada socialismo. Todo mundo conhece o número 6 milhões, mas é inexplicável como aceitamos um duplo padrão da história de forma imperdoável. Nós ensinamos aos nossos filhos os crimes do nazismo como uma imensa lição histórica e moral. Mas no caso do socialismo, ao invés de um cenário de lágrimas, exibimos uma geleira de indiferença. Felizmente, algumas instituições sérias mantêm a verdade à tona nos dias de hoje. É o caso da Universidade do Havaí. Nesta universidade, o professor Rudolf Rummel, um demógrafo perito em contabilizar todos os homicídios em massa causados pelos governos, fez um trabalho notável. No seu livro Death by Government, ou Morte pelo Governo, junto com uma equipe, ele indicou que desde os tempos em que os humanos mantiveram os registros, ou seja, 4.000 anos antes de Cristo, até o final do século XIX, cerca de 133 milhões de pessoas foram mortas em todo o mundo. Mas em um século, no século XX sozinho, 207,5 milhões de pessoas foram mortas, bem além de todas as pessoas mortas em todos os séculos anteriores juntos. Mas o número realmente impressionante é este: 169 milhões deste século foram mortas pelos seus próprios governos. Eu vou repetir. Essas pessoas que morreram
Eles eram cidadãos comuns, eles não eram soldados combatendo os outros soldados em guerras. Foram 169 milhões de vítimas de regimes totalitários que mataram sistematicamente o seu próprio povo. De 1949 a 1976, o regime comunista de Mao Tse-tung na China foi o responsável pela morte de 78 milhões de seus próprios cidadãos. Na União Soviética, o socialismo dizimou 62 milhões de vidas e segue uma lista macabra de vidas perdidas nas mãos desses regimes totalitários. Ronald Reagan dizia que o problema do socialismo é educação, educação, educação. A sociedade de hoje simplesmente não é ensinada dos letais perigos e danos do socialismo. Podemos dizer com segurança que o número de mortos do socialismo é o dobro do número de mortos combinados da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E para não esquecer, a maioria absoluta destas mortes não foi causada na guerra, mas pelos próprios governos com seu modelo falido economicamente, forçando estas sociedades inteiras a uma escravidão implacável. Não tenha dúvidas, o socialismo é a ideologia mais mortal da história humana. Basta você olhar para os números. E se você está procurando uma escola de educação por princípios para o seu filho, fique de olho nessa dica. Em 2022, o Centro Renovo de Educação completa 30 anos de existência e é pioneiro no Brasil no uso da metodologia que apresenta todos os conteúdos curriculares dentro de uma cosmovisão cristã. Essa metodologia trabalha o potencial da criança e do adolescente, tanto na questão acadêmica quanto na construção do seu caráter, tendo como objetivo a formação de líderes para as próximas gerações. Nossos principais diferenciais são educação por princípios, excelência acadêmica, inglês por princípios, alfabetização fônica, TCC no 9º ano, período integral com horários flexíveis. Conheça mais sobre o Centro Renovo de Educação nesse vídeo. Pense numa escola que oferece qualidade acadêmica, desenvolvimento social, físico e cuidado emocional, mas com uma educação cristã. Você encontra tudo isso no CRE, Centro Renovo de Educação. Somos uma escola que trabalha para que seus filhos tenham excelência acadêmica, fundamentada em princípios bíblicos, visando formar uma geração consciente de seus valores, responsabilidades e que evidencie um caráter cristão com competência. São 2 unidades, uma em Santo Amaro e outra no Butantã. Venha nos conhecer, será uma alegria receber sua família. Para mais informações, acesse www.centrorenovo.com.br. Esperamos por vocês. Reforçando então, uma das nossas 2 unidades está esperando por você, uma no Butantã, outra em Santo Amaro. Venha nos conhecer. Para mais informações, acesse aqui, www.centrorenovo.com.br. Recado dado. A Tainá agora vai ler os nossos recados. A gente dá os recados para vocês e a gente gosta de receber recados de vocês. E a Tainá vai interagir com todo mundo aqui agora. Ricardo Reis, liderando aqui a largada, o primeiro comentário do Boa, dia. Ricardo. Graça e paz, já deixando o recadinho que já orou por toda a equipe aqui da IPP TV. Delva Santos, bom dia, Tainá, Quirino, Raquel, Matheus e todos da equipe do Notícias do Bem, uma ótima quarta-feira. Aí eu complemento Luciano, Gustavo, tem tanta gente aí, Henrique, Letícia, Ivan. Ixi, Vai. Olha, a turma é grande, graças a Deus, né? Um presente de Deus nas nossas vidas, né? Nas nossas vidas. Reverendo Marcos Severo Amorim, conectado à Rádio Rumo ao Sertão. Tamo junto, reverendo. E mando um abraço também já para a Rádio Pinheiros, todos conectados ali, acompanhando Notícias do Bem. E a doutora Eneida Ramos, a nossa convidada. Daqui a pouquinho. Logo mais ela estará com a gente, mas ela já lançou uma pergunta aqui. Ela está aguardando algumas respostas. Ela pediu para vocês escreverem o que vocês estão planejando para o almoço ou se já cozinharam. O que vocês prepararam aí? Qual que é o prato do dia? Será que a gente vai ser sincero? Sinceridade aqui, hein, turma? Sinceridade. Clara Sueli também está participando. O Ricardo Reis já colocou que ele é low carb.
né? Chique. Ele é chique. O Henrique Anjos, o poder de Deus é maravilhoso. Amém. O Johnny Spelix também participou aqui. Deus continue abençoando. Só notícias do bem. E aqui a Silvana participou também com a gente agora há pouco também da nossa entrevista, né? A Ruth Brasileiro também aqui acompanhando. E eu seguro aqui os comentários para logo mais continuar. A gente está esperando o seu. A gente vai segurar esses que estão aqui, mas a gente está esperando o seu. Então interaja com a gente. Dá tempo de você entrar aí no nosso canal e deixar o seu recado aí. Exatamente. A gente falou de 921 mil, olha aí, 921.004. Batemos aqui, 921 mil. Falta 79 mil para a gente chegar a 1 milhão. Então, se você não é inscrito, faça a sua inscrição. Ajude a gente a bater 1 milhão. Quero ver esse contadorzinho bater 1 milhão aí. Vai ser lindo, né, Tainá? Que lindo, gente. E compartilhe com seus amigos, com a sua família, com seus irmãos da igreja, para a gente conseguir ser mais relevante nesse canal, né? Para que a gente possa alcançar mais pessoas nesse grande campo missionário que é a internet. Exatamente. Então, depois do intervalo, investimento em ciência, chamada pública vai auxiliar o desenvolvimento de pesquisas no país. E nós vamos falar sobre os carboidratos aqui no Notícias do Bem. Embora sejam vistos por muitos como vilões da alimentação, eles são fundamentais para o organismo de qualquer pessoa porque fornecem energia. Apesar disso, é preciso ficar atento à quantidade, pois após a ingestão eles se transformam em açúcar na corrente sanguínea. É verdade, mas quem vai participar, vai nos ajudar com esse tema é a nutricionista Eneida Ramos. E você pode também interagir aqui com a gente, participar do nosso chat, deixando a sua pergunta, o seu comentário aqui. O intervalo é muito rápido e nós contamos com a sua participação. Então não saia daí, nós voltamos já. O Manhã IPP já faz parte da nossa vida, com entrevistas que apresentam com fidelidade a palavra de Deus e nos encorajam diante de todas as situações. Você não pode perder o que a gente tem preparado para você com todo amor e carinho. Hernandes Dias Lopes, Jonas Madureira, Estênio Márcios, Júlio Filho e muita gente boa já passou por aqui compartilhando seu amor por Jesus. Prontos para maratonar? Acesse youtube.com/IPPplay e escolha a playlist do Manhã IPP. IPP Play, o conteúdo da IPPTV disponível para você. Que a IPPTV é sua TV missionária, você já sabe. Mas agora, as nossas madrugadas alcançam o mundo. De segunda a sexta, sempre às 2 da manhã, você confere as pregações expositivas com legendas em inglês, russo, mandarim, francês e alemão. É a palavra da verdade sendo levada para todas as línguas. Madrugada Missionária na IPPTV, levando o Evangelho a todos os povos. 1 milhão de missionários no YouTube. Essa é a nossa meta. Para que o trabalho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros alcance ainda mais pessoas na internet, nós contamos com você. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações e compartilhe nosso link com a família e os amigos. É só clicar no botão vermelho que aparece embaixo do seu vídeo. Participe desse grande projeto missionário e ajude a IPPTV a propagar cada vez mais a palavra de Deus. Estamos de volta, que bom que você continua com a gente aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Você está acompanhando Notícias do Bem, lembrando que o nosso encontro sempre ao vivo aqui, a partir das 11h30 da manhã, e a gente tem horário alternativo às 18h30, então se você não pode acompanhar a gente às 11h30, não tem problema nenhum, às 18h30 você tem a oportunidade de assistir o nosso Notícias do Bem também na íntegra, tá certo, Tainá? Tá certíssimo.
E agora, você sabe, né? Nós falamos que a Rachel voltava para a gente Rachel ficar está de volta. acompanhando aí as demais regiões do Brasil. E Rachel ficou, né? Agora que eu tô vendo, a gente não fala mais Raquel dos Santos. Pois é. Rachel ficou, eternizou. Tem jeito. É porque, Internacional. não, deixa eu explicar, que o Raquel dela é escrito com CH. Aí a gente chama ela de Rachel, carinhosamente, mas é Raquel. É Raquel dos Raquel dos Santos. Ela está aqui para falar para a gente agora, então, como é que fica o tempo nas regiões centro-oeste, nordeste e norte do Brasil. Vamos lá, Raquel. Vamos lá. Quinta-feira a umidade vai seguir bastante elevada na região nordeste, mas ao longo do dia o sol permanece firme nas demais áreas. A instabilidade segue concentrada nas outras regiões, com possibilidade de chuvas isoladas. Na região norte, Itaituba, no Pará, vai ter sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 24 e 36 graus. Já em Dourados, no Mato Grosso do Sul, vai ter sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 23 e máxima de 37 graus. Em Teresina, no Piauí, vai ter uma quinta de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Mínima de 22 e máxima de 35 graus. Tá certo, Raquel. Obrigado pelas informações. A gente só tá vendo ali os termômetros acima dos 30 graus, tudo certinho, tudo normal. Afinal de contas, a gente tá no verão, né? Então, A temperatura mais alta que eu anunciei Seria hoje. estranho, né? 37 graus. Dourados, 37 graus. Calor. Ó, tem um comentário aqui que eu preciso fazê-lo agora, com a Raquel aqui ainda junto. O WV colocou aqui, ó. A Raquel me faz lembrar a Maju Coutinho. Olha, boa referência. Boa referência. Boa referência. Raquel volta amanhã aqui no Notícias do Bem com mais informações pra gente do tempo. Tchau, Raquel. Até amanhã. Até lá. Beijo, Obrigado. Raquel. Olha só, uma chamada pública lançada na última semana pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações vai auxiliar o desenvolvimento de pesquisas no país. 30% dos investimentos vão para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Confira na reportagem que o Notícias do Bem preparou para você. O edital vai destinar 50 milhões de reais para a implantação, adequação e melhoria de infraestruturas e de ambientes controlados e salas limpas para a realização de estudos. Os recursos são do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O lançamento foi realizado em São Paulo. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, astronauta Marcos Pontes, destacou que o investimento vai ajudar no desenvolvimento da pesquisa nacional. Então, esses foram 80 milhões colocados nesses laboratórios, mais 8 milhões colocados na Torre Atto, né, aquela torre alta da Amazônia, em parceria com a Alemanha, mais 1,5 milhão para bolsas de pesquisa, para parceria internacional com a Torre Atto, mais 30 milhões colocados lá também para pesquisas e desenvolvimento em bioeconomia e transformação digital da região amazônica, mais 310 milhões colocados agora para as vacinas, para a fase 3 de testes das vacinas, né, que é extremamente importante para o Brasil. O Brasil passa, a partir desse ano, a ter independência em produção de vacinas, o que é muito importante, né, para o país como um todo, para o legado do país. Mais 50 milhões colocados lá no Centro Nacional de Tecnologia de Vacinas, em Minas Gerais, né, que vai justamente transformar esse conhecimento em novas vacinas. Né. Ontem foram esses 8 milhões para a área de foguetes, e isso também vai ter outros investimentos na frente. E saibam que a gente já está no desenvolvimento do laboratório NP4. Como vocês sabem, não é simples de fazer um laboratório desse. A gente tem o projeto, vai demorar um certo tempo, mas a área já está preparada. Lá em Campinas vai ser colado no acelerador de partículas, no Sirius, o que vai nos dar, né, uma capacidade de trabalhar com vírus de alta letalidade, com toda a segurança, e além disso, utilizando as linhas do Sirius, 2 linhas lá do Sirius, vai ser possível ver esse vírus em ação a nível molecular, atômico. Aí é o trabalho de vocês, de como ver isso aí. E isso eu acredito que possa acelerar pesquisas, acelerar vacinas, remédios, o conhecimento e etc. Os chamados ambientes controlados são locais que contêm algum tipo de controle, como pressão, temperatura e segregação. Já as salas limpas são ambientes esterilizados que contam com um controle ambiental definido dentro dos termos de vários aspectos, como fluxo de ar,
umidade, temperatura e pressão. O edital também prevê o desenvolvimento da autonomia nacional por meio da disponibilização destes ambientes e, assim, reduzir a dependência externa do país. Outro ponto importante é a permanência de recursos humanos no Brasil. 30% deles serão destinados para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Porque ao implementarmos os recursos da estratégia da Rede Vírus MCTI, que fizemos lá em fevereiro de 2020, levamos os pesquisadores de notório saber em viroses emergentes e reemergentes ao Ministério em 10 de fevereiro de 2020. Ainda não tinha sido anunciada a pandemia. E eles montaram a estratégia de enfrentamento de uma possível pandemia com a melhor ciência. Então, até a gente brinca, quando o presidente Biden tomou posse, ele disse, olha, agora os Estados Unidos têm um comitê de especialistas nos Estados Unidos. A gente já tinha no ano anterior. Então, foi uma estratégia muito bem montada pelos próprios pesquisadores, montando uma estratégia com uma subrede de produção de vacinas, testes diagnósticos produzidos no Brasil, o sequenciamento do vírus em todo o território nacional, a elevação do nível de segurança dos laboratórios, de nível de segurança 2 para 3, e também o acompanhamento social e econômico, dos impactos sociais e econômicos de uma possível pandemia. E a gente tem mais um recado especial para você aqui no Notícias do Bem. Agora eu quero apresentar algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito e confortável. É por isso que as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve coisas novas. A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa ou aqui no site www.qualivinil.com.br. Então, inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. Tainá, a Tainá guardou os recadinhos aqui pra gente, agora tá na hora da gente desenterrar os recadinhos aqui. Vamos ver quem mais tá com a gente aqui. Tava aqui já pondo na ordem, né, para não perder. Aqui o WV já falei que ele tá participando com a gente. O Ricardo Reis, ele colocou aqui, ele comentou a nossa coluna, né, Fé e Trabalho, ou você é comunista ou é cristão, não dá para ser os dois, essa é uma frase do Dr. Billy Graham. A Andréa Santana, boa tarde. O reverendo Marcos Severo Amorim, amém. Olha, ele está acompanhando a programação mesmo, já deixou até o comentário. O Ricardo aqui colocou, estou fazendo de almoço filé de curvina, que eu mesmo pesquei. Olha, aqui no Tietê. Diferenciado, né? Muito diferenciado. A André colocou, almoço de hoje, arroz, purê de batata, frango grelhado, couve-flor e salada de alface e tomate. Não sei não, 2 carboidratos aí, doutora Eneida vai falar pra gente já se pode misturar batata com arroz aí, peraí. A Marisa Ferreira, boa tarde, pessoal do Notícias do Bem. Para o almoço, arroz, feijão branco, salada de legumes e coxinha de asas de frango. Que delícia, eu com fome. A sobremesa... laranja, meu cardápio está aprovado. Ela jogou uma pergunta. Meu cardápio está aprovado, doutora Eneida? Vamos ver já. Adorei o feijão branco. Amei. Gosto muito do feijão branco. A Rosineide Souza, boa tarde, meus amores. Estamos aqui em Arraial do Cabo, comendo um peixe com pirão, eu e a Mami. Deus abençoe vocês. Amém. Peixe com pirão é gostoso. Exatamente. E o Juvenal já colocou aqui no clima, ele sempre nos situa, né? O clima atual. Sim. Ele colocou, boa tarde, 31 graus em Pirituba, capital, aqui, né, em São Paulo, capital, no bairro Vila Líbano. Boa. Ele que sempre nos deixa ali atualizados quanto ao clima no momento. E a Josiane participando aqui com a gente também, ela colocou... para o almoço, arroz integral, vermelho e branco, frango grelhado com um pouco de óleo de amendoim, salada americana e cenoura. Saudável. E agora um cafezinho. Gente, Saudável. que coisa linda. O Messes Galvão está participando, o Guima, ele no carboidrato.
web TV, televisivo na IPP-TV pode ser consumido sem nenhuma restrição, consuma à vontade, que só faz bem, olha só. E o Juvenal também aqui deixando um recadinho no canal. E a Sandra também está aqui, o Daniel Stuff, a Josiane e a Ana também participando da nossa programação. Todos muito bem-vindos. Obrigado pela participação de vocês. Não esqueçam de fazer a inscrição e não esqueçam de compartilhar o nosso canal, tá certo? Não foi fácil ler esses cardápios não, tá? Eu imagino, eu ouvindo aqui já estou morrendo de fome, imagina lendo. Depois do intervalo, vamos falar sobre os carboidratos aqui no Notícias do Bem? Embora eles sejam vistos por muitos como vilões da alimentação, eles são fundamentais nos nossos organismos, no organismo de qualquer pessoa, porque eles oferecem energia. Afinal de contas, vilão ou mocinho? Quem vai falar sobre esse assunto aqui com a gente daqui a pouquinho é a doutora Eneida Ramos, a nutricionista Eneida Ramos. Você também pode participar com a gente, dá tempo ainda. Deixe seu comentário ou faça sua pergunta aqui no chat do nosso canal. Vamos para o intervalo? Mas é jogo rápido, daqui a pouco a gente vai estar de volta com muito mais informações aqui no seu Notícias do Bem. Então não saia daí, eu te espero. Se você quer trabalhar na obra missionária, não perca a oportunidade de participar do curso intensivo de plantação de igrejas. Aprenda sobre liderança, formação de pequenos grupos, método indutivo, liturgia, planejamento estratégico e muitos outros temas. Acesse ipepinheiros.org.br/CIPI e garanta a sua vaga. Se quer ser líder, você tem que abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus e abençoar a vida de outras pessoas. Isso é o que se chama de intervalo. Foi só para 3 piscadinhas para lubrificar aqui. Só trocar de cadeira aqui. Só para trocar de lugar, gente. Boa. Eu quero ler um comentário que eu li errado. Quero reler. O comentário do Guima. Vou ler certinho agora, Guima. O que é uma boa leitura, né? Viu? Foi bom para piscar. No carboidrato web televisivo. A IPP-TV pode ser consumida sem nenhuma restrição. Consuma à vontade, que só faz bem. Verdade, Guima. No carboidrato televisivo. Aí, agora sim, li certinho. Agora fiquei com consciência tranquila. Bem, por falando e agora, né, é hora da nossa coluna de agronegócio. Hoje, o engenheiro agrônomo e professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas, Chico Graziano, compartilha com a gente a experiência de grandes cooperativas rurais do país. Eu fui visitar esta semana passada uma cooperativa extraordinária que fica sediada aqui no interior do estado de São Paulo, na cidade de Bebedouro. É a Copercitrus. Ela é sediada em Bebedouro, mas ela na verdade tem 60 filiais que se expandem por 4 estados do Brasil. Essa cooperativa, a Copercitrus, ela nasceu lá atrás como uma cooperativa de produtores de laranja, naquela época que Bebedouro, Olímpia, aquela região era a capital da laranja do Brasil. Teve até novela que foi feita lá. Depois, a citricultura, ela entrou em declínio por uma série de doenças e dificuldades de produção, e a Copercitrus, ela foi se transformando de uma pequena cooperativa de produtores de laranja para uma grande cooperativa cuja principal diferença e característica no Brasil de hoje é que ela é uma grande cooperativa que presta serviços e vende insumos e máquinas para os agricultores. A Copercitrus tem 38 mil associados nesses 4 estados. Esses associados têm uma grande vantagem de comprar adubos, defensivos agrícolas, máquinas, aparelhos de irrigação, uma série de necessidades de bens, de máquinas que os agricultores normalmente compram em revendas, mas lá eles vão buscar na cooperativa, porque essas empresas têm convênios com a cooperativa, dão lá uma facilidade e o cooperado sai da cooperativa já com o financiamento rural
engatado na sua compra. Por quê? Porque a Copercitrus também está ao lado dela uma grande cooperativa de crédito, que é a Credicitrus. Então, a Copercitrus mais a Credicitrus, que são irmãs, né? Elas ajudam os agricultores a darem conta de seus negócios. Oferecem serviços de todo tipo, oferecem máquinas, insumos e também, em alguns casos, agora eles estão expandindo. Eles estão também entrando no mercado de grãos, estão comprando soja, estão entrando no mercado do café, estão entrando no mercado, inclusive, da pecuária. A Copercitrus é a cooperativa que mais cresce no Brasil. 20% ao ano nos últimos 7 anos. É simplesmente extraordinário. O crescimento, essa performance que se dá, repito, pelo serviço de qualidade que oferece o agricultor. Quando nós vamos estudar a agenda da cooperativa, os reflexos da cooperativa com os seus associados, o que nós percebemos é que milhares de pequenos e de médios agricultores, através da cooperativa, conseguem investir em moderna tecnologia. Isso se chama inclusão tecnológica no campo, no agro, que é propiciado pela cooperativa. Na mesma semana, esta passada agora, lá em Cascavel, no oeste do Paraná, uma extraordinária cooperativa chamada Copavel. Esta é uma cooperativa que trabalha no mercado, compra e vende produtos, além de oferecer também determinados insumos. A Copavel organiza o Show Rural em Cascavel. Acho que já são 34 edições do Show Rural. 15 mil pessoas, em média, agricultores, filhos de agricultores, agricultoras, profissionais do agro, agrônomos, técnicos, zootecnistas, veterinários, o que você imaginar, vão para o Show Rural e vão lá se deliciar com as novidades da tecnologia. Não tem nenhum show de música popular, não tem festa de rodeio de peão, nada disso. No Show Rural da Copavel, em Cascavel, o show é da tecnologia. Mais uma vez, indo visitar a Copercitrus e vendo o trabalho que ela presta de serviços de tecnologia para os agricultores. E conhecendo o Show Rural, do qual já participei inúmeras vezes nesses últimos 30 anos, fica muito claro que o cooperativismo é um caminho maravilhoso para promover a inclusão tecnológica. E ao promover a inclusão tecnológica, ele faz com que os agricultores melhorem qualidade de vida. Por quê? Porque investe em tecnologia, aumenta a produtividade, melhora a rentabilidade e a família vive melhor. Tanto é que nas cidades, como Cascavel mesmo, ou como Bebedouro mesmo, ou isso é estudado pela Fundação Getúlio Vargas, em todos os municípios onde o agro investe em tecnologia, o IDH é maior do que nos municípios que estão para trás desse ciclo de progresso, dessa virtude trazida pela agricultura e pela pecuária brasileira. E além de tudo mais, para finalizar, cooperativismo não é só produção, produtividade ou tecnologia. Cooperativismo é cooperação. Cooperativismo traz o espírito de solidariedade entre os agricultores. Cooperativismo é uma graça de Deus para os homens do agro brasileiro. Certeza, as cooperativas brasileiras são referência. E a editora Ezion tem uma obra muito especial para você que quer estudar todos os livros do Novo Testamento. Confira. Conhecer profundamente a palavra de Deus deve ser o desejo de todo cristão. Escrito pelo reverendo Arival Dias Casimiro, o Novo Testamento Explicado traz a exposição dos seus 27 livros de forma simples e objetiva. A obra pode ser usada por igrejas locais, em escolas bíblicas dominicais e pequenos grupos. São 3 volumes escritos não para pastores ou teólogos, mas para os crentes comuns que esboçam aquilo que a Bíblia chama de a doutrina de Cristo ou a sã doutrina. Os maiores conhecedores da Bíblia são aqueles que se rendem a ela de forma submissa e que, uma vez tendo acesso ao conhecimento que ela apresenta, passam a viver de acordo com ela.
Adquira já o seu box O Novo Testamento Explicado em editoraezion.com.br. Ezion, a sua editora missionária. Muito bem, então a gente está falando aí o programa todo, né, a respeito dos carboidratos. Você está participando com a gente aqui, já deixando o seu cardápio. E a doutora Eneida Ramos, a nutricionista, está aqui com a gente já para falar a respeito desse tema que a gente quer abordar hoje, que são os vilões ou os mocinhos da alimentação. É mocinho se for pouquinho, moderado, se for moderado. Pode misturar carboidrato ou não pode? A gente tem um monte de dúvidas a respeito de carboidrato. Doutora Eneida, obrigado pela sua participação. Bom estar com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Obrigado por atender o nosso convite. E vamos falar desse trem aí, que é o carboidrato. É do bem ou é do mal, finalmente? Uma grande alegria. Obrigada pelo convite. Com vocês novamente. Bem no horário do almoço, falando de carboidrato. E eu falo, até brinco, que eu falo assim, se o carboidrato fosse ruim, Jesus não teria multiplicado, não é mesmo? Boa. Ele teria ficado só no peixe. Se ele fosse low carb, teria multiplicado só o peixinho, não é isso? Mas os pães... Então, os pães fazem a diferença. O pão é importante. Na verdade, assim, o papel do carboidrato é fornecer energia. Então, precisamos ter energia para a gente viver, sair da cama, para a gente conseguir fazer atividade diária, né? Como lavar roupa, passar roupa, cozinhar, trabalhar, pensar, que dirá atividade física, como correr, como fazer exercício, musculação, brincar com as crianças. Então, sem carboidrato não tem vida. Então, o carboidrato ele faz parte. Precisa trazer esse assunto realmente, né? Em programas de rádio, televisão, para a gente desmistificar algumas questões do carboidrato mesmo. Muito bom. Doutora Eneida, logo no começo do programa, eu pedi carinhosamente para que as pessoas compartilhassem com a gente, né, os seus cardápios, qual a boa de hoje, né, para o almoço, e muitos compartilharam. Inclusive, a Cláudia... E o arroz foi campeão. Campeão aqui, né? Ganhou, assim. A Cláudia Santana escreveu aqui, ó, doutora Eneida, meu almoço foi carboidratos do bem, mandioca com azeite. Essa foi a última mensagem que eu recebi. E eu tenho uma outra aqui que ela fez uma pergunta, que foi a Marisa Ferreira. Almoço de hoje, arroz, feijão branco, salada de legumes e coxinha de asas de frango e de sobremesa, laranja. Esse cardápio, doutora Eneida, está aprovado? Né? Ela pergunta, doutora Eneida, meu cardápio está aprovado? Olha só, Tainá, eu estava tão curiosa, porque eu vi que você fez a pergunta, e o que eu fiz? Eu olhei aqui no YouTube, né, também para dar uma olhadinha, eu fiquei curiosa, já vi que tem ótimas escolhas, eu fiquei tão feliz. E, inclusive, eu estava até dando uma olhadinha nesse cardápio, né? É da Marisa, não é isso? Isso. Ela colocou coxinha, arroz, só recapitular aqui, arroz, feijão branco, né? Salada de legumes e coxinha. Agora, a única questão que eu queria ver assim com a Marisa é que não sei, quando ela fala salada de legumes, eu não sei que legume que tem aí. Por quê? Vamos supor que seja um legume que ele tenha também carboidrato na composição. Por exemplo, mandioquinha, às vezes até batata, cenoura. Então, tem legumes que eles têm maior quantidade de carboidrato. Então, daí, nesse caso, a gente teria que dar uma vigiada. Porque se fosse só uma salada, por exemplo, uma salada de folhas, com tomatinho, né, até uma abobrinha ralada, uma couve-flor, um brócolis, que são legumes que eles têm uma quantidade menor de carboidratos, daí estaria assim, bem bacana, bem legal. O feijão branco, ele tem proteína, mas ele tem carboidrato também na composição. Então, se o objetivo da Marisa, por exemplo, é controlar uma glicemia, não sei como é que tá os exames dela, né? Se ela tem, de repente, uma pré-diabetes ou diabetes, ou pensa em emagrecer, tem que dar uma vigiada, porque o arroz junto com o feijão, né? A quantidade, a gente tem que dar uma vigiada. De repente, aumentar um pouquinho o feijão e diminuir um pouquinho esse arroz branco, no caso, né? Então, porque ela tem aí a sobremesa também, que é uma laranjinha, que é excelente, é um bom carboidrato, tem vitamina C junto. Eu aconselho ela até comer essa laranja com um bagaço,
porque daí ela vai ter mais fibra. E essa Boa. fibra, ela vai lentificar a absorção de carboidrato. Então, assim, eu acho que o cardápio dela tá bem legal. Só tem que dar uma vigiada nessa composição da salada, né? Mas ela tá fazendo boas escolhas, comendo comida de verdade, frutinha. Então, a Marisa está de parabéns. Show. E a Cláudia também, porque ela escolheu a mandioca, né? A mandioca é um carboidrato muito legal, que tem fibras também, tem beta-caroteno, e junto com azeite, que é uma gordura boa. Então, só que quando a gente pensa em emagrecer, eu ficaria só na mandioca, não colocaria um arroz, outros carboidratos no pratinho. Doutora, o segredo é esse, quer dizer, a gente não deve nunca ter mais de um carboidrato no prato, porque algumas pessoas, e eu me coloco aqui no grupo das que já fizeram isso no passado, mas enfim, né? A gente no passado fazia um monte de coisa errada, não tem problema nenhum, Deus perdoa. Mas é aquele famoso cara que come arroz com lasanha e batata frita. Não dá, né? Então, o que acontece? Tem uma regra que eu gosto de falar, que é assim, o menos é mais. Então, viva a simplicidade, que quanto mais carboidrato no prato, não só a quantidade de carboidrato não vai ser legal, porque a gente vai estar... uma parte vai para energia, né? E o restante dessa energia? Porque se tudo que é carboidrato tem energia, uma parte a gente vai acumular. Aonde? Na forma de tecido gorduroso. Então, a gente vai acumular não somente na forma de tecido gorduroso, como o carboidrato, ele pode prejudicar na questão de desenvolvimento de doenças, como pré-diabetes, diabetes, o triglicérides alto, gordura no fígado. Então, a gente não precisa comer muito carboidrato. Então, a ideia é simplificar. Então, e outra, a gente tem uma vida tão corrida, para que fazer 3, 4 carboidratos? Vamos fazer um só, né, gente? Então, assim, vai fazer a batata, ao invés de fazer a batata frita, fazer um purezinho de batata, fazer uma batata cozida, fazer uma batata no forno com um pouquinho de alecrim. Daí, junto com uma carne, um frango, um peixinho, uma salada bem colorida, já é uma refeição. Né? Agora, assim, eu quero comer o arroz e o feijão. Ok, mas não vamos comer um outro carboidrato junto, porque daí vai ser uma refeição mais simples e o corpo vai aproveitar melhor e não vamos ter o prejuízo desse excesso de carboidratos. Aí que tá a chave. Perfeito. Excelente. Agora, para a gente já ir direto ao ponto, né? Já falando dessa questão de ter um prato mais simples, na hora de escolher e montar esse prato, quais seriam os carboidratos do bem? Aquele carboidrato que combina com notícias do bem, legalzinho, que pode ir tranquilo pro prato. Então, o carboidrato tem uma regra que eu gosto muito, que é quanto mais próximo da natureza, melhor. Então, se a gente pensar o que a natureza oferece é bom, então vamos pensar a mandioca que a Cláudia colocou aí, né? Vamos pegar o arroz. O arroz também está na natureza. Agora, vamos pensar de proximidade com a natureza. Temos o arroz branco, temos o arroz integral, 7 grãos, que tem mais fibra, né? Qual que está mais próximo da natureza? É o arroz branco ou o arroz integral? Então, o arroz branco, no caso, ele passou por um refinamento, onde a gente tirou nutrientes. Então, não é um carboidrato tão interessante assim. Então é ruim, eu não posso usar? Não. Eu só estou passando, né, qual que são as melhores opções. Agora, por exemplo, uma família, tem uma pessoa que quer comer arroz integral, mas tem 3 da família que não gostam. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse arroz branco e colocar, por exemplo, em cima um pouquinho de aveia, que a aveia tem mais fibra. Então, a gente vai deixar esse arroz branco mais integral. Então, qual que é a ideia? Vamos pensar os primos da batata aí. Então, a mandioca, cará, inhame, né, que são aí as raízes, os tubérculos, são bons carboidratos. A batata também é um bom carboidrato. Agora, se a gente pensar em termos de composição, a batata doce, ela tem mais vitamina A, beta-caroteno, tem um pouquinho menos de carboidrato, então pode ser uma escolha melhor para quem quer emagrecer, por exemplo, né? Então quem quer emagrecer não pode comer batata? Não, pode. Mas a gente tem que escolher sempre aquele alimento que vai oferecer mais nutrientes. Essa que é a ideia. Agora, esses alimentos que estão aí mais próximos da natureza, né? Que são os tubérculos, raízes, os legumes também, né? Então daí tem a mandioquinha, tem milho, que também
são fontes de carboidrato, que são os alimentos mais amarelinhos, né? Então, essas são as melhores opções de carboidrato. E não podemos esquecer das frutas, que as frutas são excelentes fontes de carboidrato e carregadas de vitaminas, de minerais, de fibras e de compostos bioativos, que vão trazer muita coisa boa para o corpo, né? Então, daí tem licopeno, beta-caroteno, esses nomes diferentes, estranhos, que só fazem bem à saúde. Então, a ideia das frutas coloridas, são excelentes fontes de carboidrato. E, infelizmente, eu vejo com muita frequência pessoas que cortam frutas. E falam assim, fruta tem carboidrato, eu quero emagrecer, então eu não posso comer fruta, não posso tomar suco. E daí está perdendo o quê? Uma oferta gigante de vitaminas e minerais. Então, esses carboidratos mais próximos da natureza são as melhores opções. Tá entendido. E o grande problema é que o carboidrato vira açúcar direto? Esse é o ponto, doutora? Exatamente. Quando a gente come o carboidrato, por exemplo, carboidrato simples, né? Vamos pensar num doce. O açúcar refinado, simples. A gente absorve esse açúcar e daí já estimula o pâncreas a secretar a insulina. A insulina é um hormônio que ela faz o quê? Ela vai aumentando o acúmulo, né, de gordura corporal também, é importante, né, porque leva energia para dentro da célula. Agora, se a gente tem um excesso de carboidrato, um excesso de estímulo no pâncreas, a gente vai cansando o órgão, o pâncreas. A gente vai lesionando ali, né? A gente vai atrapalhando os processos internos do órgão, né? E daí ele vai parando até de produzir insulina. Vai dando o que a gente chama de resistência à insulina. E daí, a médio e longo prazo, ao longo dos anos, décadas, a gente vai ver, estou com uma pré-diabetes, faz um exame, uma glicemia, né? Então, é porque teve muito estímulo, né, para esse órgão trabalhar. Então, tem muitas pessoas que não têm nenhum problema de saúde, né? Falam, eu sou magrinha, eu estou dentro do peso, então vou comer bastante açúcar, bastante doce. Mas não é só questão do peso, é questão de saúde. Então, o excesso de carboidrato, ele pode realmente fazer mal à saúde. Então, a gente tem que ter o que eu falo de sabedoria nutricional, sem radicalismo, sem terrorismo nutricional, mas usar de muita sabedoria. Então, doce em excesso faz mal para todo mundo. Então, agora o doce, que é o que a natureza oferece, né? Que a fruta, por exemplo, é um doce natural que eu falo, né? Então, frutas secas também é um doce natural que a natureza oferece, que é bem melhor. Agora, não posso comer doce nunca? Não posso comer? Não, pode comer. Mas assim, sempre com equilíbrio, né? A gente não precisa comer doce todo dia, não precisa comer toda hora, porque quanto mais não precisa comer doce a gente muito, quer, sem exagero. não pode comer, exatamente, não comer muito. Eu acho que a palavra-chave é essa, né, doutora? Porque se a gente- Equilíbrio. É o equilíbrio, né? É verdade. Olha, a gente tem uma porção de perguntas aqui. Então, assim, pra gente conseguir... E o nosso tempo tá curtíssimo, né, pra variar. É verdade. Então, pra gente conseguir responder o máximo possível aqui, eu vou propor um ping-pong aqui pra senhora, que bate e volta, assim, pergunta e resposta. Vamos? Vamos lá, Tainá. Vamos lá, então. O Jones Félix, ele colocou, almoço de hoje aqui em casa foi com feijão, macarrão, bolonhesa, e ele agradece a esposa pelo carinho e o preparo, mas a pergunta dele é, pode isso, Arnaldo? Então, o feijão com macarrão, eu não acho uma escolha interessante, tá? Eu preferiria, assim, o feijão junto com um pouquinho de arroz, pela combinação de aminoácidos, tá? Dos dois, né, cereais, né? Da leguminosa e do feijão. E daí o macarrãozinho com a bolonhesa, perfeito. Se for com molho à base de tomate, bastante cebola, perfeito. E a bolonhesa é legal porque tem proteína também, né? Então, agora, tem que lembrar, cadê a saladinha aí? Tem que ter uma saladinha para baixar essa carga glicêmica desse carboidrato e proteger o pâncreas. Nutricionista sempre puxa a orelha da gente, não tem Muito jeito. bom. A Ivana aqui, ó, tabule quibe. Este trigo é do bem, doutora? O tabule? Pode, o trigo. Perfeito, é o triguídeo, tá? O trigo para quibe é o triguídeo que ele tem. A única questão, né, que para quem tem alguma intolerância ao glúten, daí eu peço assim para evitar, né, alergia a glúten não pode, tá? Porque tem o glúten aí. Agora, é rico em fibras, é bem bacana. Então, fazer uma saladinha, usar para fazer quibe, fantástico. Agora, pode substituir por uma quinoa também, para quem tem intolerância a glúten. Tranquilo. Boa. Muito bom. Ricardo Reis, legumes na panela para 4 minutos, sem água, não perde as fibras, certo?
Tá certo? A fibra mantém ali, depende dos legumes, tá? A fibra não se perde. O que perde, né, vitaminas e minerais, mas eu sempre recomendo pouquinha água, tá? E sempre tampar a panela. Uhum. A Marisa Ferreira agradeceu as dicas. Ela disse que vai corrigir a salada de legumes, que tem cenoura, mandioquinha, chuchu e ervilha fresca. E ela agradeceu e disse que os exames estão em dias, Olha, mas boa. que vai fazer essa correção no próximo prato. Aqui, o Boni perguntou, doutora Eneida, farinha de mandioca é carboidrato do bem? A farinha de mandioca é um carboidrato, né, que é mais refinado, tá? Então, assim, é mandioca, que é saudável. Agora, tem um processo aí que eu falo que ela não é assim natural, porque tem um mínimo processo é um processamento, né? Então, é um produto que ele é minimamente processado. Então, assim, se for comparar a mandioca com a farinha, eu prefiro a mandioca. Agora, eu não sei como é que é essa farinha na comida, né? Se come arroz, feijão e coloca a farinha em cima, daí é um excesso de carboidrato, que é aquele carboidrato que a gente não percebe que é. Esse que é o problema da farinha de mandioca no brasileiro, que come bastante, coloca como se fosse um azeite, como se fosse um tempero. Então, pode prejudicar a saúde. Então, a farinha de mandioca é carboidrato, sim. Então, para quem... E é um bom carboidrato, depende da composição, tá? Bacana. Ele isolado, sozinho, eu não acho interessante, né? Mas se a pessoa gosta, um pouquinho só, na comida, não sempre. Só um pouquinho, junto com a feijoada, o arroz, o torresmo. Bobagem. Tem que ter uma pimenta, né? Para acelerar o metabolismo aí. O torresmo, né? O WV já colocou aqui, ele já entendeu. Ó, em tudo devemos ser moderados. O Jones perguntou qual a diferença do arroz branco para o parborizado. Então, é a questão do cozimento parborizado. Que ele não fica assim tão mole, né? Mas assim, Mas os dois do ponto de vista são carboidratos nutricional, do mesmo mesma jeito. coisa. Mesma coisa. Foi? Tá? Então, assim, os optar dois pelo de integral. composição, ok. Entre os dois. Eu prefiro até o 3, 7 o integral. grãos. O arroz negro, arroz vermelho, 7 São bons, né? grãos, que eles têm mais fibras. E tem aqui um comentário da Li Montagana. Ela escreveu: doutora Eneida, você é uma bênção, não canso de agradecer, pois graças às suas orientações, meu esposo conseguiu normalizar a glicemia e controlar a diabetes. Deus te abençoe. Uau! Fico feliz, muito obrigada pelo feedback. É isso que eu falo, não é só emagrecer, a saúde. É verdade. O nosso corpo eu falo, nossa morada, nosso templo, é o nosso maior bem. Então, a gente tem que temos que zelar cuidar por bem isso. dele. Então, parabéns, né, para ela, né, por levar essas mudanças na família dela, e o marido está colhendo esse benefício aí, né? Fiquei muito feliz. Parabéns. E o último do Ricardo, quinoa. Quinoa é bom, né? É perfeita, nossa, tem uma riqueza de aminoácidos, é um cereal maravilhoso. O que é bacana da quinoa, que tanto você pode comprar em flocos, cozinhar rapidinho, 10 minutinhos você cozinha, e você pode usar assim numa sopa, você pode colocar, né, como substituto aí do trigo, né, para quem tem intolerância a glúten, e também você pode colocar numa saladinha, é muito rica em nutriente, e tem uma baixa carga glicêmica. E também a quinoa tem flocos. Então, pode salpicar numa frutinha, pode colocar junto num mix de cereal, né, em casa. É fantástico, eu gosto bastante. Muito bom. A gente tem que encerrar, porque a gente já estourou o tempo do programa aqui, mas tudo bem. Deixa rapidinho pra gente, doutora Eneida, os seus contatos, quem quiser entrar em contato, quem quiser continuar a conversa, quem quiser acessar também seus canais para aprender mais lá, né, nos conteúdos que você disponibiliza. E eu acho que dá para ter continuidade nesse tema, né? Você tem um conteúdo que dá para se aprofundar ainda, né, nesse assunto. A gente marca um segundo tempo dos carboidratos aí. Então, eu achei bacana que o pessoal interagiu, né? Eu vi vários pratos, eu vi o prato da Andréa também, super equilibradinho aqui também, né? Eu achei bem bacana que o pessoal realmente participa. Isso é muito legal, porque assim, a nutrição como ela é, né? O que a gente come. Então, a gente realmente vai interagindo com o dia a dia, não fica só uma conversa de nutricionista, né? Olha só, quem quiser me seguir, o meu Instagram é o DRA Eneida Ramos. E o meu foco é o emagrecimento feminino, mas como vocês viram, né, a mulher cuida da casa e quando vê o marido emagrece, o marido melhora a saúde, então todos são beneficiados.
E logo mais, eu queria até convidar vocês, né, que estão participando aqui da entrevista, agora no mês de março, eu tenho uma jornada de emagrecimento feminino. Então, é online, gratuita, quem quiser participar, vai ser uma grande alegria poder, vai ser bem interativo também, como foi aqui. Então, vai ser uma grande alegria ter alguns de vocês lá comigo. Vou ficar super feliz. Mais informações eu vou disponibilizar no meu canal, que é o DRA Eneida Ramos. Bacana, tá aí os contatos no na tela, Instagram, doutora Eneida. tá? Tá bom, doutora Eneida, obrigado pela sua participação com a gente. Vamos marcar o segundo tempo dos carboidratos e a gente aproveita e fala mais dessa jornada de emagrecimento feminino. Vamos falar disso com mais calma, tá bom? Obrigado pela sua participação com a gente. Perfeito. E volte sempre aqui no Notícias do Bem. Obrigada. Muito obrigada. E se alguém ficou com alguma dúvida sobre carboidrato ainda, pode ir no meu Instagram, que eu abri uma caixinha de perguntas lá. E eu vou ficar muito feliz de responder também, tá bom? Boa. Então, um grande abraço. Até a Deus próxima. abençoe. Tchau, Notícias do tchau, Bem tchau. já foi, aliás, a gente já estourou todo o tempo possível aqui no Notícias do Bem. Vamos embora, vai. Acontece. Gente, ficamos por aqui. Nosso encontro, ó, você já sabe, de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6h30 da tarde. E você pode ver e rever, tipo, essa entrevista ali no canal do IPP Play. Verdade, faça a sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações e não deixe de se inscrever nesse canal aqui, no IP Pinheiros. Tá aqui o contador ainda, ó, 921.028, a gente conta com a sua participação, amanhã 11h30 tem mais. Tchau. Tchau.